Bom, gente, vamos então falar do efeito Compton, que é um outro experimento que veio logo depois do efeito fotoelétrico, que consolida, né, essa ideia de que a luz ela também tem um comportamento corpuscular. Para olharmos isso, o experimento que foi feito na época foi o seguinte: nós olhamos aqui, nós temos uma fonte de raio-x, aqui nós temos uma placa, né? E esta placa aqui, ela tem os radia e é refletida aqui parte dessa radiação que é detectada aqui pelo detector, né? Essa é a fonte aqui espalhada. Qual que é a imagem clássica? A imagem clássica é justamente essa, né? Uma onda refletindo num ambiente onde você tem vários elétrons ali, né, vibrando. Somente os elétrons que tiverem aquela mesma vibração vai entrar em ressonância, ou seja, vai absorver e em seguida vai emitir a onda na mesma frequência. Essa é a ideia esperada. Mas o que eles observam? Vamos olhar aqui nesta curva. Se você olha o comprimento de onda, você vai ver que a 0 graus, ou seja, se você está aqui realmente batendo, né, de forma frontal, né, perpendicular, você vai ter o retorno dessa onda praticamente com a mesma comprimento de onda. É o que se espera. Mas quando você inclina, você começa a aparecer dois picos. Se você inclina mais a 90 graus, você vai aparecer dois picos aqui muito bem definidos. E mais a 135 graus, mais ainda. E isso então, né, causava um espanto pelos pesquisadores. Como é que isso pode estar acontecendo? Como é que se explica isso? E novamente vai vir então essa explicação fazendo o seguinte: se você pensar que você tem aqui são partículas que estão chegando, ao elas colidirem com uma piscina de bolinha, imagina isso, aquelas de criança, essas bolinhas vão espirrar, né, e aquela bola vai refletir dependendo do ângulo e como as bolinhas lá dentro estão, né? Então foi feita uma análise deste processo. Para isso nós vamos ter que lembrar algumas coisas, né? Ele até sugere aqui, né, como umas bolas de bilhar. Como é que é isso? Bom, primeiro vamos lembrar que a energia é igual a Hν. Vamos pegar o conceito de Planck. Vamos pegar a equação de Einstein para a relatividade, né, restrita, que você pode colocar ela nesta forma, vai ser muito bom para nós. Como o fóton não tem massa, você tem energia igual a C2P2, e essa energia aqui você vai traduzir como um P sobre E sobre C, que da sua vez, se o seu E é Hν, você tira esta relação e lembrar que Ni sobre C é lambda, 1 sobre lambda, então você tem PH sobre lambda, que exatamente que depois vai virar. Nós vamos voltar nessa equação mais tarde, mas para a luz é isso que nós vamos fazer. Pois bem, então vamos pensar nela como se fosse um corpuscular, ou seja, o fóton tem momento, não tem massa, mas tem momento e transfere momento, tá? E ao colidir antes e depois, parte da luz vai vir numa direção e o elétron vai se deslocar noutra. Então o que nós temos? Nós temos primeiro a conservação do momento, que nós vamos ter que colocar aqui e frisar, a conservação do momento. O que nós temos de um lado? P0, está aqui. Nós temos do outro lado P1. Cadê o P1? Cosseno θ, né, que nós vamos projetar esse ângulo aqui. E o outro P cosseno φ, projetando. Então, na direção X, nós temos uma conservação do momento e na direção Y também. Só lembrar que no Y antes é zero, então depois vai ser P, né, seno φ vai ter que ser igual ao P1 seno θ.
Bom, se nós elevarmos isso aqui ao quadrado, isso aqui é só um exercício, né? Nós elevamos ao quadrado esse processo, levamos o outro também, somamos os dois, e se vocês fizerem essa conta aqui, é só lembrar que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então você vai ter o P2 do lado de cá, e do lado de cá, se você eleva ao quadrado, você vai ter aqui P0 ao quadrado, P1 ao quadrado, e esse que fica ao quadrado aqui, você vai ter o P1 ao quadrado, tá? Pois bem, o sistema cruzado que você vai ter menos 2P0 P1 cosseno θ, tá? Bom, vamos falar agora da conservação da energia. Conservação da energia é a mesma ideia, só que agora você tem a conservação da energia. Então você tem de um lado, antes é zero, a gente assume que o elétron está parado, e no segundo você vai ter E1 mais K e a massa do elétron. Ora, isso aqui você pode cortar, né? Então você tem E0 é igual a E1 mais K, lembrando que E0 é CP0, lá daquelas equações, o E1 também, então você pode subtrair um do outro, você vai ter essa relação, né? E lembrar que P é igual a E sobre C, né? Então daqui você tira, você substitui aqui, né? E você chega nessa relação. Então, a partir da equação relativística para o elétron, que você tem, agora observe que agora é para o elétron, eu não posso cortar a massa, né? Então eu vou ter o valor de K aqui, que eu posso fazer o K ao quadrado, né? E levar isso tudo aqui ao quadrado. Observem aqui, ó, tudo isso aqui ao quadrado, né? E você vai ter o C2P2, né? Você vai cortar aquele termo aqui ao quadrado com esse termo ao quadrado. Então você vai ter esses termos todos aqui certinho. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ter três equações e nós vamos unir essas três equações. Aqui estão as três equações, aquela que nós geramos, a anterior e aquela outra. Vamos substituir isso aqui e aqui, né? Então nós substituímos isso aqui e aqui, né? E vamos substituir o K aqui também, né? Substituímos, organizamos tudo, lembrando que aqui eu posso agora dividir tudo por MOC, né? E por P0 P1 para o outro lado, eu vou chegar nessa equação. Se eu multiplicar por H, né? eu vou ter lambda 1, lembre-se que H sobre P1 é lambda 1, menos H sobre P0 é lambda 0, e aqui vai ser um lambda C aqui, que nós vamos raciocinar agora. Então, esta vai ser como que acontece o deslocamento desse comprimento de onda. Vamos ver mesmo? Observa, se eu tiver um ângulo de 90 graus, o que eu tenho? Cosseno de 90 é zero. Então, eu tenho um deslocamento que é dessa ordem de lambda C. Como é que ele é calculado? Olha, é o H, né, sobre MOC, que está aqui. Se nós calcularmos, ele vai dar esse valor, que é exatamente isso aqui, ó, 0,024, quase que 0,025. Então, quando o cosseno de θ é 90, o deslocamento é exatamente este valor. O que nós observamos aqui, ó, se nós pegarmos aqui retinho, nós vamos cair aqui mais ou menos na metade aqui, que é 0, entre esse valor e este, né? Ok? E se nós dobrarmos ele, ou seja, a 135 graus, o cosseno de θ é menos 1. Com menos aqui dá 1, dá 2. Então é duas vezes esse valor. Duas vezes esse valor, nós vamos ver que ele é praticamente 0,700 para 0,75. A diferença aqui vezes 2 dá exatamente a diferença que nós vimos da ordem de 0,05. Né? Então, ou seja, quando você adota
fóton, a luz que está chegando ali na superfície como partícula, tudo você consegue explicar, né? Por dois motivos. Primeiro, você assume que ele é corpuscular e o fóton vai ter essa energia, né? Então, com essa informação, nós temos aqui mais um experimento que fortalece a ideia de que a luz ele é corpuscular.